Hoje eu vou começar um quadro novo, ainda não sei como ele vai se chamar, podem colocar aí nos comentários sugestões, mas eu quero assim apontar coisas que eu vejo do meio ambiente, né? E como a maioria das pessoas não tem esses conhecimentos, acaba que as coisas vão passando batidos e vocês não vão entendendo quais são os problemas que estão cercando. E quando vem um engenheiro florestal e quer remover uma casuarina, por exemplo, ela recebe muitas negativas, né? Então, eu quero abrir esse quadro para que a gente possa ir mostrando e ensinando, para que vocês possam, junto comigo, entender quando fizer um manejo que é diferente do que vocês imaginavam. Bem, e aí para começar, eu quero falar sobre poda. Normalmente um vegetal, ele nasce como? Ele vai, cresce, faz uma haste, né? E aí depois ela vai começar a se ramificar, né? Vão ramificar, vai criar galhos, muitas folhas, porque essas folhas são, na verdade, como se fosse uma placa solar do vegetal, né? Onde ele é a fábrica de energia dele, né? Onde ele armazena toda a energia para poder cumprir as funções fisiológicas dele. E aí, né, como a gente planta, na verdade, como a gente se inseriu no ambiente dele, a gente teve que inventar um negócio chamado poda, para poder limitar o crescimento dos vegetais quando é interessante para a gente. Tem uma forma de se fazer a poda, que é aquelas que a gente chama de tupiara, que quando a gente corta o ápice da planta, que a gente vai cortando o meristema apical dela para que ela não cresça, não fique alta, né, que a gente chama de poda de rebaixamento de copa, onde a gente está sempre cortando o meristema apical para que ela fique na altura que nos é conveniente. E tem uma outra forma de você podar que se chama poda de levantamento, quando a gente precisa que a árvore passe algum obstáculo, por exemplo, a fiação, ou uma janela, o prédio. Então a gente costuma levantar a copa da árvore para que ela tenha um tronco mais reto, né? Também existe também a poda para a gente poder fazer uma condução, quando a gente quer fazer manejo e extração de madeira no futuro. Mas aqui, por exemplo, no Recreio, onde eu estou querendo mostrar para vocês, eu estou na pedra. Nós fizemos um trabalho aqui, né, que eu fui chamada para orientar. E aí, nesse dia, a técnica era eu. A pessoa que estava responsável, né, pelo operador de motosserra, virou para ele, mas ela não tinha conhecimento técnico. Ela virou para o operador de motosserra e pediu para ele, tira esse galho aqui, porque eu quero que levante a planta, porque senão aqui embaixo os moradores de rua acabam fazendo a morada deles embaixo dessas árvores, né? Então ela queria fazer essa limpeza, esse levantamento de copa para que isso não aconteça. E aí, na hora que o cara cortou, eu vou mostrar como ele cortou, eu falei para ele, não corta assim não, tem que cortar de uma outra forma que eu vou mostrar para vocês. Então a árvore é uma árvore pequena, mas ela cresce, os galhos dela estão crescendo desde baixo, tá vendo? Então ela pediu para tirar esse galho, porque ele estava vindo muito para cá, e ela falou assim, corta para a gente poder levantar essa copa. Aí ele foi lá e fez esse cotoco. E vocês devem ver esse tipo de cotoco direto pela cidade. E o que ele deveria ter feito, o operador de motosserra? Ele deveria ter feito o corte, como eu disse para ele, aqui. E por que ele tinha que fazer ali? Porque ali, quando ele corta daquele lado, aqui, a gente corta o meristema de crescimento. Então, é um galho que nunca mais vai crescer. Aqui, quais foram os grandes erros? Primeiro que pode ser que haja uma rebrota aqui, então você fez uma poda e que depois vai ter que refazer, porque o objetivo não vai ser atingido. E segundo, que a gente abre caminhos para que fungos, insetos, bactérias penetrem ali. Estão vendo que tem furinhos nela? Então, aqui é uma grande entrada de patógenos. E quando a gente corta ali, onde eu te falei, na base, isso não acontece. Então, mais do que você ter uma motosserra, porque motosserra é uma arma, é necessário saber operar. É necessário que tenha mais técnicos acompanhando essas pessoas para que elas executem um bom trabalho. E não tenha que refazer novamente ali, porque ali não vai adiantar. Daqui a pouco vai ter que podar de novo.